Olá, olá, bem-vindos, todos bem-vindos aí. Bom dia, bom dia. Como estão todos? Tranquilo? Pessoal, estou esperando só mais um pouquinho para o pessoal terminar de entrar, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho aqui a nossa aula e 5 minutinhos a gente dá início aqui, tá? Só para o pessoal ir entrando. Bom dia, Amanda. Bom dia, Coimbra. Bom dia, Simone. Bom dia, Roselaine, Lília, Ramiro, Tiago. Enfim, sejam todos muito lindos. Começar essa virada hoje, hein, gente? De melhorar essa energia e disposição aí, melhorar essa vitalidade. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Imagino que todos que estejam aqui têm essa demanda aí de melhorar a disposição, enfim. Tá joia? O pessoal que está com o áudio aberto aí, no caso o Antônio Roberto, vou só pedir para fechar o áudio porque eu acabo escutando aí. Só clicar no microfonezinho aí para cortar o áudio. E no final da aula, tá, gente? Nós vamos abrir aí para dúvidas, para perguntas, tá? Que vocês queiram fazer. Então, fiquem à vontade, tá? Bem-vinda, Larissa. Bem-vinda aí. Vamos começar daqui a pouquinho, tá joia? Estamos prestes a começar aqui. Bom dia, Maria Helena. Bom dia a todos. Mais 2, 3 minutinhos a gente começa a aula. Meu parceiro Diogo Sintra vai fazer aí, Diogo Lopes vai fazer uma introdução aí, para a gente poder começar a falar do assunto do programa, que é energia, disposição, vitalidade. Hoje é a maior queixa que eu tenho em consultório, em termos de sintomas, em termos de possibilidade de melhora de vida, de estilo de vida, de qualidade de vida, é falta de energia e disposição. Então, justamente por isso que a gente optou por lançar um programa para poder ajudar vocês nesse aspecto. Bem-vindo, Zion, bem-vinda, Ivete, bem-vindos todos aí, bem-vindos. Vamos começar já o nosso programa, a nossa aula. Diogo, como é que tá? Tá por aí? Já vamos começar, tá, gente? Segurei só um pouquinho, já temos aqui 13 participantes aqui na aula. E vamos que vamos. Alguém de Portugal aí ou o pessoal só do Brasil aqui por enquanto? E só do Brasil, né? Olá, Maurício. Boa tarde. Boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasília. Já tem gente de Portugal, sim? Já, legal. Maravilha. Tem gente de Salvador, tem gente de Portugal. Maravilha. Um minutinho a gente começa. Sejam bem-vindos. Só avisando que essa aula está sendo gravada, tá? Depois a gente, pessoal que não pôde participar, a gente vai, enfim, encaminhar essa aula aí para que as pessoas possam assistir e entender a nossa proposta, tá bom? Diogo, bem-vindo, meu parceiro. Vamos que vamos. Tudo bom? Vamos nessa? Seguinte, uma boa tarde a todos. Boa tarde aqui para a Europa. Bom dia, pessoal de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Diogo Lopes, eu sou personal trainer, professor de educação física. Alguns aqui me conhecem, alguns ainda não. E hoje a nossa aula é Destravando a Sua Energia, 5 segredos para recuperar sua vitalidade perdida. O nosso objetivo hoje nessa aula é te ensinar, te ajudar e já te entregar um conteúdo de muito valor para que você aumente até 500% a sua vitalidade, a sua energia, melhorando a sua performance, metabolismo. Enfim, são inúmeros benefícios que a gente já vai ver aqui hoje, numa aula super bacana, para quem quer melhorar o desempenho, para quem quer melhorar a vitalidade, a energia, produtividade no dia a dia, muito, inclusive para quem quer também auxiliar no emagrecimento de forma saudável e sustentável. E para isso, hoje, nós temos um fisiologista, amigo meu, de Brasília, um grande amigo aí já de longa data, Maurício Nader, a quem eu confio muito o trabalho, quem eu admiro muito pelo conhecimento e pela entrega que ele tem, já no presencial,
também no online, agora a gente está querendo ir mais forte ainda para o digital, né, Maurício? E quem eu já conheço aí há praticamente 10 anos, acompanhei essa trajetória aí nessa última década. E para mim, Maurício, sem exagero nenhum, você é um dos maiores fisiologistas do Brasil hoje. Ainda mais se a gente nichar aí na área da vitalidade, saúde integrativa, aí é para, na minha opinião, do que eu conheço, top 5, top 10, com certeza, porque pouca gente hoje na nossa área tem o conhecimento e a entrega que você tem, no sentido da saúde integrativa e preventiva. E é essa a nossa missão de vida, entregar isso para o máximo de pessoas possível, a prevenção da saúde e não esperar ficar doente para tratar. Então, por isso que a gente está junto nessa parceria, porque eu confio muito no seu trabalho e quero desenvolver esse trabalho magnífico com você, essa ideia que a gente teve junto. E é isso, vocês vão aprender muita coisa aqui. Para mim, um dos maiores do Brasil vão falar com vocês agora nessa área. E, ó, Amanda Lima, faço dessas palavras as minhas. Amanda Lima, você conhece, Maurício? Conheço. Então já conhece o teu trabalho aí. Então é isso. Então, tá vendo? Não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora. O Maurício já tem centenas de pacientes aí, presencial, online, e eu tenho certeza que realmente é um dos maiores nesse segmento. Então, Maurício, agora é com você, manda ver. Bom, primeiramente, obrigado aí, Diogo, pelas palavras, pela apresentação. Você sabe que a recíproca é verdadeira, a gente está junto por conta disso. Confio muito no seu trabalho. Quando eu te apresentei ontem, eu falei que é um dos maiores profissionais do Brasil, né? Eu estou aí na Europa, trabalhando, enfim, entregando resultado a rodo, e a gente sabe disso. Obrigado, gratidão, meu amigo. Bom, gente, vamos lá, vamos começar nossa aula aqui de inauguração, de lançamento do nosso programa. Lembrando aqui para vocês, continuem na aula, tá? Porque no final da aula a gente vai abrir as inscrições do primeiro lote do nosso programa Vitality. Só quem estiver aqui na aula vai ter condições especiais para compra desse primeiro lote para fazer a inscrição. Tá joia? O pessoal aí que está com o áudio aberto, sugiro que feche para a gente não ter nenhuma interferência no áudio. E vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa começar a bater um papo. Lembrando que no final nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, quem tiver dúvida aí, vai anotando, porque no final a gente vai tirar todas essas dúvidas aí, beleza? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, só compartilhando aqui a tela, para a gente poder dar o início aqui, tá bom? Primeiro, eu só preciso que vocês me sinalizem aí se vocês estão visualizando a tela. Está compartilhado? Estão visualizando? Podem falar no áudio aí. A partir do momento que eu estou vendo a tela aqui, eu não vejo mais vocês. Sim, Maurício. Tranquilo? Eu estou vendo. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula. O pessoal está dando ok aqui. O pessoal está conseguindo enxergar. Maravilha. Vamos começar a nossa aula, então, de lançamento do nosso programa Vitality. Destravando sua energia, segredos para recuperar a vitalidade perdida. Eu sou Maurício Nader de Andrade Melo, fisiologista clínico esportivo, professor de pós-graduação na Faculdade Anhanguera, sou expert em tratamento não farmacológico. Aí está o meu Instagram, aí está o meu contato, tá? Por celular, se vocês quiserem já anotar aí e conhecer melhor meu trabalho, vai ser um prazer, tá joia? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso explicar o que um fisiologista faz, porque acho que pouquíssimas pessoas já tiveram a oportunidade de consultar um fisiologista na vida, tá? Mas a fisiologia é a área que estuda o funcionamento do seu organismo de uma forma extremamente aprofundada. E tudo na tua saúde, gente, tudo está relacionado ao como o teu organismo está funcionando. O organismo que funciona 100% bem tem energia, tem vitalidade, não adoece, aí eu estou falando de doença crônica, né? Não de doença transmissível, não tem sintomas, enfim, a pessoa vive com realmente qualidade de vida, dorme bem, acorda bem, tem energia, disposição, não sente dor. Isso é um organismo 100% funcional e é isso que a gente estuda na fisiologia, tá? Portanto, se a gente tem a capacidade de entender quando o organismo está funcionando bem e poder melhorar esse funcionamento, recuperar esse funcionamento, você vai ter vitalidade, qualidade de vida e bem-estar. Tá? Tudo tem uma explicação fisiológica.
tudo. Então, a fisiologia é a área do porquê. Né? Eu preciso entender o porquê de tudo para que eu possa entregar o melhor resultado. Eu não vou ficar só tratando o sintoma, tá? Inclusive fisiologista também pode prescrever medicamento. Eu gosto de explicar que é como se fosse um médico que precisa te tratar sem remédio, tá? E funciona muito bem. É a área do porquê, tá? É a área do porquê. Eu vou só aceitar aqui que tem gente entrando, certo? E eu preciso fechar aqui para aceitar as pessoas que estão entrando e volto. Então, voltando aí ao slide, é a área do porquê, tá? Tudo tem uma explicação. E a gente atua na raiz dos sintomas e das disfunções, tá? Eu digo que a medicina tradicional, sem nenhum demérito, graças a Deus que eles existem, mas a formação acadêmica do médico é diagnóstico e tratamento, tá? E muitas vezes o tratamento é só do sintoma e não do que está causando o sintoma. Tá? E o que causa o sintoma, o que é o sintoma, gente? Sintoma é um aviso que o seu corpo está te dando de que tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. Então, como todos aqui, imagino que tem a demanda de melhorar a energia e disposição, esse cansaço, essa fadiga, essa falta de vitalidade para fazer as coisas, sabe? No meio do dia acaba a tua bateria, enfim, aí vem irritabilidade, vem mudança de humor, isso não é normal. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, isso não é normal. Tá? Isso é um sinal que se a gente não trabalhar e não melhorar isso, a longo prazo isso vai virar uma doença crônica, tá bom? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. Deixa eu aceitar aqui mais um participante aqui da nossa aula. Um minutinho só. Ok. Então, e a gente trabalha recuperando o funcionamento, tá? Eu gosto de dizer, por exemplo, para as pessoas que tomam medicação, o seguinte, se você faz uso de um medicamento, qual é a função de um medicamento, gente? Ele é importante, ele é necessário muitas vezes, mas o medicamento ele faz uma função no teu organismo que era para o seu organismo estar fazendo sem ele. Tá? O organismo deixou de fazer, vem um medicamento para suprir aquela função. Só que na fisiologia, como é que a gente trata essa perda de função que gerou a necessidade de tomar um medicamento? Recuperando esse funcionamento. Se eu recupero esse funcionamento que fez você precisar de tomar um remédio, eu não preciso mais do remédio. Tá? E isso é feito de uma forma muito eficaz na fisiologia clínica, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês um conceito aqui que eu acho muito interessante, que é o conceito de performance humana, tá? Eu sei que eu mudei a tela aqui de novo, porque tem gente aparecendo aqui para entrar na aula, mas é o conceito de performance humana. O que é performance humana? Você pensa na performance atlética, a pessoa precisa se preparar para performar bem como um atleta. E para as pessoas da vida comum, que somos nós aqui que não somos atletas, a gente também precisa ter uma boa performance em várias áreas, tá? Então, em que áreas que a gente tem que ter uma boa performance? Não sei se todos aqui são pai ou mãe, mas se são, a gente precisa performar bem como mãe e a gente precisa performar bem como pai. Isso é performance humana. A gente também é profissional, a gente trabalha, a gente corre atrás do nosso e a gente precisa performar bem também na nossa área profissional. Se você tem pais vivos, a gente também precisa performar bem como filho, como filha, principalmente se os pais são idosos, estão precisando de mais atenção, mais cuidado, mais carinho, e muitas vezes é até um esforço físico para cuidar, e também a gente precisa performar bem nessa área. Afazeres domésticos, todo mundo tem, as coisas que precisam ser feitas em casa, então a gente também precisa ter uma boa performance nesse aspecto. E também, quem tem cônjuge, quem tem um relacionamento, também, obviamente, precisa dar atenção para o parceiro, para a parceira, e, enfim, performar bem também nesse aspecto conjugal. E aí ficou faltando um detalhezinho aqui que é importante, tá? Qual é esse detalhezinho importante que falta aí? Essa outra performance. É performar bem com você mesmo, né? Ter tempo para você. Se sobra, né? Porque hoje é assim, você é mãe, você é pai, você é profissional, você cuida dos pais, você faz as coisas em casa, você cuida do marido, da esposa, do parceiro, da parceira, e não sobra tempo para você. E você não entende que você é o principal. Se você estiver bem, você vai melhorar a sua performance em todas essas áreas. E aí, gente, olha só,
como é que você vai performar bem como pai, como mãe, como profissional, como filho, filha, afazeres domésticos, conjugal e tempo para você se você não tem energia? Não tem como. Você vai falhar em um desses aspectos aí, sem sombra de dúvidas. Você vai falhar em um desses aspectos. Perde a paciência com seu filho com facilidade, depois você fala assim, poxa, mas não era para tanto. Seu filho te chama para brincar e você não tem energia, você não tem disposição. Pô, estou cansado agora, mamãe está cansada, papai está cansado. Né? No seu trabalho você não consegue se concentrar, você não consegue solucionar problema, você não consegue lidar com estresse. Enfim, isso é muito importante e é isso que a gente quer entregar para vocês. Performance como ser humano, para que vocês possam fazer tudo que vocês precisam fazer durante o dia. A demanda é alta, com qualidade, com tranquilidade, com energia, sem essa sensação de cansaço o tempo inteiro. E aí, obviamente, gente, que a gente tem os sequestradores da nossa vitalidade. Tá? O que faz com que nossa vitalidade, nossa energia vá embora? Quem sequestra? Como é que essa vitalidade vai sendo evaporada a conta-gotas e aí quando a gente percebe, a gente já está realmente sem bateria para fazer nada, né? O primeiro aspecto que a gente precisa falar, distúrbios de privação de sono. Não é a única causa, mas se você não dorme a quantidade que você precisa dormir, e se você não tem um sono reparador, um sono de qualidade, você vai ter perda de energia, e perda de energia é um dos menores problemas. Você vai ter uma série de outros problemas metabólicos, hormonais, até nutricionais que influenciam na alimentação, tá? Então, imagino que boa parte aqui tenha alguma dificuldade com relação a sono, e isso vai ser trabalhado de forma muito, muito intensa e muito dedicada no nosso programa, tá bom? Deficiências no metabolismo também. Se você tem uma deficiência de ferro, no metabolismo do ferro, no metabolismo da tireoide, se você tem um problema de digestão, se você tem um problema de absorção de nutrientes, você vai ter falta de energia e disposição, sem dúvida. Tá? A gente escuta muito dizer que a gente é o que a gente come, mas a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. E eu preciso entender se o seu intestino está funcional, está absorvendo bem os nutrientes, porque nutriente é matéria-prima para absolutamente tudo, inclusive produção de ATP, que é nossa moeda, nossa usina de energia, tá bom? Disfunção mitocondrial. A mitocôndria é uma estruturazinha que a gente tem dentro das nossas células, tá? A célula mais rica em mitocôndria é a célula muscular, ok? E ali é a nascente da nossa energia. Tá? Via de regra, as pessoas que estão com falta de energia e disposição têm uma disfunção mitocondrial. Tá? E também, repito, como eu falei do sono, a disfunção mitocondrial, a falta de energia, é um dos problemas, mas são vários. Isso significa que você tem alterações de função celular. E as alterações de função celular, elas acontecem anos ou talvez décadas antes do estágio precoce de qualquer doença. Tá? Por isso é que eu digo para vocês, a falta de energia e disposição, ela é um sinal de que o seu organismo está adoecido. Ele não está necessariamente doente, mas ele está adoecido. E isso a gente precisa melhorar, porque se a gente não melhorar isso, nós vamos desenvolver uma doença crônica lá na frente. Ok? Distúrbios psicoemocionais, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, depressão. Isso tudo te joga para um modo que a gente chama em fisiologia de luta ou fuga. Tá? Se você tem uma situação de estresse pontual, isso é bom, tá? Porque é o que move você para solucionar o problema, é o que te tira da cadeira para você resolver. Agora, quando isso é frequente e você passa em modo de luta ou fuga o tempo todo, como se você estivesse tendo que fugir ou lutar contra alguma coisa todo santo dia, isso vai roubando, sua energia vai sendo evaporada, porque o organismo se prepara para uma luta ou fuga fisiologicamente, aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, enfim, joga sangue para os músculos, joga a ação metabólica para o pulmão, e aí você não usa. Né? E aí chega no meio do dia, você está morto de cansado, você fala, mas eu não sei nem por que eu estou cansado, né? Já que eu não fiz nada. Você acha que você não fez, mas seu organismo lá dentro, suas células estão em luta ou fuga, produzindo energia para lutar ou para fugir o tempo inteiro, e sua energia vai embora. Tá, joia? E sem necessidade. Então também nós vamos trabalhar muito isso aqui.
eu falo que controle de estresse, controle de ansiedade, gente, é treino. Treino. Isso é totalmente treinável, assim como seus músculos são treináveis, você treina a melhora da sua energia e da sua disposição. Não tenha dúvida disso, tá bom? Deficiências hormonais, tá? Óbvio, se você tem uma alteração hormonal, você vai ter falta de energia e disposição, tá? Então, tudo isso também tem relação. Má hidratação, tem gente que acha que bebe água como deveria, mas não bebe. Mas, Maurício, tem relação a baixa hidratação com energia e disposição? Tem. Todos os trilhões de células que você tem no seu corpo dependem metabolicamente de água. E se você não tem um consumo adequado de água, você não funciona bem. Isso também vai ser trabalhado no programa. E, óbvio, deficiências nutricionais, né? Como eu disse, nutriente é matéria-prima de tudo. Se você não tem uma quantidade ok de nutriente dentro da sua célula, você não produz hormônio, você não produz energia, você não produz neurotransmissor, então você vai ter alteração psicoemocional, tá? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc. E você não produz função imunológica como deveria. E aí você realmente também vai ter um processo inflamatório no seu organismo, que é a base de qualquer doença crônica. E além disso, você também não vai ter energia, disposição e boa imunidade, ok? Esses seriam os principais sequestradores da sua vitalidade, beleza? Bom, dito isso, como é que a gente vai rastrear qual é a condição de cada participante do nosso programa de forma individualizada? Porque alguns vão ter só distúrbio de privação de sono, outros vão ter uma combinação desses, o outro problema é tireoide, o outro é mitocôndria, o outro é hormonal, o outro é hidratação. Como é que a gente mapeia isso e consegue também fazer uma entrega individualizada? Através do que a gente chama de rastreamento metabólico. Todos vocês que se inscreverem no nosso programa vão receber esse link para que a gente faça esse rastreamento metabólico, validado na Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, tá? Que é o Medical Symptoms Questionnaire. É um link que vocês recebem, vocês vão responder um questionário e vocês vão ter um resultado como vocês estão vendo aqui na tela, tá? Uma pontuação de sintomas, então o rastreamento levantou aqui 55 pontos de sintoma para esse paciente aqui, são 55 avisos que o organismo está mandando para ele de que, olha, tem alguma coisa errada aqui, olha, tem alguma coisa errada aqui, e a gente não escuta. Eu gosto de dizer que não existe doença silenciosa, isso é história, tá? O que existe são corpos surdos, porque nosso organismo avisa, e a gente tampa o ouvido, tá? E finge que não está escutando e vai empurrando com a barriga até a conta chegar, tá? E aí ele vai mapear 15 sistemas do nosso corpo, como o intestino, como o sono, como a parte emocional, como a parte respiratória, enfim. Com esse rastreamento eu consigo entender de uma forma muito aprofundada quais são realmente as demandas que precisam ser trabalhadas, tá? E aí a gente consegue individualizar melhor a nossa entrega, ok? Bom, aí vem uma pergunta: tratamento sem remédio funciona? E aqui eu fiz questão de separar aqui um dos resultados de uma das nossas pacientes, tá? Em outros programas que a gente já desenvolveu e já entregou. No início, 128 pontos de sintoma. Vocês estão vendo aqui, ó, no lado esquerdo, que tudo que está preenchido de vermelho são sintomas muito intensos, tá? Mucosa nasal, rinite, sinusite, alergia nos olhos, alterações emocionais, alterações mentais, alterações de energia e disposição, intestino, sono, dores de cabeça, pele. Olha a quantidade de avisos aqui, 128. E, nesse caso aqui, foram 2 meses depois. Simplesmente nós baixamos essa sintomatologia de 128 para 17. Tá? Maurício, desculpa a parte que eu vou fazer, mas essa paciente sua, ela precisa de um CPF novo, né? Com certeza. Porque isso eu nunca tinha visto. 128 para 17. Em quanto tempo foi isso? 2 meses e pouco. 2 meses? E 0 remédio, tá? 0 remédio. Isso aí, porque é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa.
Era só essa observação, pode seguir. E olha só que interessante. Muitas vezes, se você vai ao médico com essa quantidade enorme de sintoma, rinite, sinusite, intestino, sono, pele, cabeça, dor de cabeça, tá? Você vai sair dali com pelo menos uns 4 remedinhos para você tomar, no mínimo. Tá? Vamos dar um para o intestino, vamos dar um para o sono, vamos dar um para a pele, vamos dar um para a dor de cabeça, né? Um para a ansiedade. E veja o quanto funciona o tratamento não farmacológico. E detalhe, o tratamento farmacológico, ele é necessário muitas vezes, não estou criticando não, porque ele precisa ser feito muitas vezes, porque é um extintor de incêndio, a pessoa precisa usar aquilo ali para ter força para sair dali. Tá? Mas, ao passar do tempo, o tratamento farmacológico ele tende a perder efeito. E aí você precisa de mais remédio, aumentar a dose, e aí você vai ficando um cliente ali fidelizado da indústria farmacêutica. Né? Cada vez aumenta mais a sua conta de farmácia e você não consegue sair desse ciclo. Tá? Isso não significa que você está tratando a raiz, você está tratando só o sintoma. Tá? Quando a gente trata a raiz, o tratamento não farmacológico, primeira coisa, o tratamento não farmacológico ele vai ganhando efeito ao longo do tempo. Ao invés do farmacológico que vai perdendo, o tratamento não medicamentoso vai ganhando efeito. Cada vez que você vai continuando no processo, você vai sentindo mais e mais melhora. Tá? Então, olha que absurdo aqui essa entrega. É outra pessoa, como diz o Diogo, é outro CPF aí. Tá bom? Então, realmente funciona e nós temos diversos estudos mostrando que funciona, inclusive, melhor do que o tratamento medicamentoso. Claro, depende do que você está tratando, obviamente. Tem casos que precisa mesmo, tá? E tudo bem. Que bom que existe. Bom, no nosso programa Vitality, gente, são 45 dias para você reprogramar suas células e te devolver a vitalidade. Essa é a nossa missão com vocês, esse é o nosso compromisso com vocês. E essa é uma obsessão para mim e para o Diogo. A gente quer que vocês, no final do programa, troquem o CPF de vocês. Sejam outra pessoa, tá? E isso é possível. Sim. Maurício, só fazendo uma parte aqui, o CPF aqui em Portugal chama NIF. Como tem alguns portugueses na sala e que vão ver o vídeo depois, o CPF deles é como se fosse o NIF deles. Então, talvez o pessoal, alguns não tenham entendido a analogia que eu fiz. Mas é isso, é como se você tivesse que pegar uma identidade nova. É isso mesmo. Então, o pessoal de Portugal é o NIF, vai tirar um novo NIF. Bom, continuando aqui, gente, o que nós vamos trabalhar dentro desse programa? O teu sono, tá? 81% dos distúrbios de privação de sono, eles não são patológicos, é comportamental. Nós vamos reprogramar alguns hábitos de vocês através da neurociência de reprogramação de hábitos, tá? Eu não reprogramo o hábito das pessoas por acaso, lançando de qualquer jeito as mudanças de hábito de comportamento. Eu estudei muito a fundo como que o hábito se forma no nosso cérebro. São 27 anos trabalhando na área para que eu possa pegar tudo que eu aprendi nesses 27 anos de experiência, de trabalho, de mais de 20 mil pacientes atendidos, para que eu possa trazer tudo nesse programa e entregar tudo isso para vocês aqui. Tá joia? Manejo de estresse, óbvio que a gente precisa trazer para vocês quais são as técnicas, como é que a gente treina o nosso cérebro a melhorar a forma que a gente lida com o estresse. Porque o agente estressor a gente não controla, mas como que a gente reage a ele é totalmente treinável e isso você também vai passar por esse treinamento no nosso programa Vitality. Alimentação, obviamente, que é muito importante. Vocês vão entender como que nós vamos trabalhar essa questão nutricional no programa. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês. Tá? Atividade física, e aí nós temos um dos melhores aí, top 10 aí, que é o Diogo Lopes, que vai entregar também para vocês toda a prescrição, tá? De uma forma bem dosada, de uma forma bem ajustada, tá? Porque às vezes a gente fala de atividade física para o pessoal que está sem energia e sem disposição, as pessoas ficam até preocupadas, né, Diogo? Porque fala assim, caramba, como é que eu vou fazer atividade física se eu não estou com energia nem para trabalhar, tá? Só que aí é que é o grande segredo, é acertar a dose dessa atividade física para essa pessoa. Porque a atividade física, ela vai ter a função de melhorar o seu dia. Porque às vezes você acha que vai fazer e vai passar o dia mais cansado. Isso depende muito da capacidade do profissional, e o Diogo é expert nisso,
para que você faça com que a atividade física melhore a sua energia. É fazer o exercício na dose certa, você fala, putz, agora eu estou melhor, eu estou me sentindo com mais disposição, melhorou o meu dia, né? E aí a gente consegue ir criando esse hábito aí. Exatamente, Maurício, exatamente. Muita gente acha que precisa de tempo para treinar e não precisa. Não Você, precisa. dependendo do início da pessoa, em 10, 15, 20 minutos, ela já está iniciando um hábito novo, às vezes 5 minutos. Com 5 minutos por dia, a gente consegue inserir um dos pilares que é a atividade física na sua rotina. Então, 5 minutos por dia é o que a gente passa aí fácil no celular, vendo TV, fazendo nada, olhando para o teto. Sem sombra Então, de dúvida. assim, é um argumento que não existe. A falta de tempo já é um argumento para o exercício físico que não é plausível. É isso. Com certeza. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, Diogo, poxa, eu não vou começar o programa não, porque eu vou ter que fazer os desafios, vou ter que fazer as coisas que a gente vai trazer no programa, e eu não estou com tempo, não estou com energia para fazer, eu estou, enfim, com muita demanda. E aí eu gosto que as pessoas analisem o contrário, gente. A gente vai te preparar para que você suporte toda essa demanda. Tá? Não é não vou fazer porque estou muito cansado. Você está muito cansado porque você não faz. Porque a partir do momento que você começa a fazer, né, de uma forma bem orientada, você vai melhorar. Tá? Então, volta lá naquela questão da performance humana. Você é mãe, você é pai, você é filho, filha, profissional, cuida de casa e está cansado, o nosso trabalho é para que você faça tudo isso que não tem como você deixar de fazer bem. E muitas vezes você não faz bem porque você não está fazendo o processo que a gente vai trazer para você dentro do programa. Hidratação, que é fundamental, então tem os protocolos de hidratação, de como você deve se hidratar, os cálculos do quanto você deve beber de água, de que maneira, quantos ml de água por hora, tudo isso a gente vai trabalhar no programa. E para quem menospreza a importância disso aqui, isso aqui tem importância absurda, exposição à natureza, sol e solo, tá? Aí tem questão de vitamina D, tem questão de serotonina, tem questão de eliminar a onda eletromagnética, enfim, eliminar processo inflamatório, estar em contato com a natureza, que é nosso habitat natural, faz muita diferença, gente, muita diferença. A gente precisa resgatar um pouquinho disso que seja, tá? Porque viver só dentro de caixinha o tempo inteiro, isso também afeta a tudo, inclusive a nível celular, tá? Então esse é um trabalho que a gente também vai realizar dentro do programa. E o que a gente vai te devolver dentro do programa? Eu tenho certeza que todos vocês sentem saudade de uma versão de vocês mais nova, tá? Puxa, quando eu tinha aquela idade, eu estava tão bem, assim, eu fazia, que saudade que eu tenho de mim daquela idade. Que saudade que eu tenho daquela época, onde eu conseguia fazer as coisas, onde eu estava com saúde, onde eu estava bem esteticamente, onde eu tinha energia e disposição, tá? Eu tenho certeza que vocês podem fechar o olho e pensar naquele você de um tempo atrás que você morre de saudade. É isso que nós vamos devolver para você. Nós vamos resgatar essa pessoa que você morre de saudade, que é você mesmo, de um tempo atrás, tá? Então nós vamos resgatar a sua vitalidade, te devolver a sua vitalidade, te devolver sua energia e sua disposição, te devolver o seu humor, porque não tem humor para quem não tem vitalidade, te devolver a sua paciência, porque não existe paciência se você não tem energia e disposição, tá? Sua concentração, porque você também não consegue se concentrar bem, tá? Você lê um livro, você está ali na 4ª página do livro, você já não sabe o que estava na 2ª e na 3ª. Tá? Então, nós vamos devolver sua concentração, sua capacidade de memorizar as coisas. Isso é recuperação de função. Isso é a era da fisiologia clínica. Tá? E é isso que nós vamos te devolver. Tá? Sua tolerância a situações de estresse. Exatamente. Estresse a gente não controla o agente estressor, mas a gente pode treinar, repito, como você lida com ele. Isso é cientificamente comprovado. Tá? E nós vamos devolver o teu prazer de viver. Tá? Devolver essa pessoa que você sente tanta saudade e que você acha que você não vai encontrar mais, porque você envelheceu, porque sua vida é assim, porque sua vida é assada, essa pessoa está aí. E a gente vai trazer ela de volta. Tá? Pode ter certeza. Nós vamos promover esse reencontro. Enfim, e você vai ter brindes também, tá? Dentro do nosso programa você vai ter brindes.
Quais são os brindes que você vai receber no nosso programa? Você vai emagrecer. Tá? O programa não é sobre emagrecimento, mas se eu melhoro o seu metabolismo, se eu melhoro a tua mitocôndria, se eu melhoro a tua energia, se eu melhoro o teu sono, se eu melhoro o teu estado nutricional, se eu melhoro a tua capacidade de movimento, você vai ganhar esse brinde, tá? O emagrecimento. Você vai ganhar um aumento da massa muscular, tá? Porque nós vamos trabalhar tudo que também tem relação, não é só exercício, tá, gente? Às vezes as pessoas fazem exercício e não ganham massa muscular, porque dormem mal, porque tem um nível de estresse muito alto, o cortisol ele é catabólico, porque tem uma má alimentação, porque não se hidrata bem, tá? E lembre-se o seguinte, tá? O músculo é fundamental para a energia e disposição. Olha só, uma célula de gordura, ela tem em média 20 mitocôndrias, que é a nossa usina de fabricar energia. Uma célula de gordura tem em média 20 mitocôndrias. Uma célula muscular tem em média 40 mil mitocôndrias. Óbvio, se eu tenho menos gordura, se eu tenho mais músculo, eu tenho mais energia. Tá? Isso não é mágica, isso é fisiologia. Tá bom? Sono reparador vai ser um outro brinde que você vai receber, tá? No programa. Melhor capacidade para tomar decisões. Se você não tem energia, se você não tem disposição, se você não tem tolerância ao estresse, se você não dorme bem, você não toma boas decisões. Né? Para nada. Não, nem na sua vida pessoal e nem na sua vida profissional. Tá? Melhora das suas relações interpessoais. É o teu filho te chamando para brincar, é você descontando a sua falta de energia, a sua irritabilidade, sempre nas pessoas que você mais ama. Você desconta isso nas pessoas que você mais ama e isso atrapalha as suas relações interpessoais. Tá joia? Te garanto que quando você estava, essa pessoa que você sente saudade, que é você mesmo de um tempo atrás, quando você estava naquela fase, talvez uma das melhores da sua vida, você tinha melhores relações interpessoais. Porque quando a gente está bem, a gente também melhora a relação com os outros. Tá joia? E eu vou dar uma dica de ouro que você pode começar a fazer hoje. Hoje, tá, gente? Não é só isso, mas é uma dicasinha para vocês pensarem que vale muito a pena vocês começarem a ficar mais atentos para isso aqui, que é o seguinte. Cuide dos extremos do seu dia. As pontas do seu dia. O começo do seu dia e o final do seu dia. Você não pode começar o dia estressado, na correria. Mas como é que eu faço isso? Entra no programa, você vai ver se a gente não vai conseguir melhorar isso. Tá? Cuide do começo do seu dia. A primeira hora do seu dia, ela é decisiva para o restante do seu dia. Isso não é uma frase que a vovó dizia, não. Isso é fisiológico. Tá? Quando você tem um pico de cortisol relacionado ao estresse, na primeira hora do seu dia, esse nível de cortisol ele tende a só voltar ao normal 12 horas depois. Ou seja, você começa o seu dia mal, você arrebentou o seu dia inteiro. E se o final do seu dia for ruim também, a última hora, hora e meia, e aí você está na tela, você está resolvendo problema, você está assistindo noticiário que só tem notícia ruim, enfim, você tem hábitos que fazem com que o final do seu dia seja agitado, você vai comprometer todo o seu dia seguinte. Então essa dica é de ouro, gente. Os extremos do seu dia precisam ser tranquilos, precisam estar em paz, precisam estar conectado com você mesmo, tá? E isso vai fazer já uma grande diferença na tua saúde e na tua vitalidade. Tá joia? Como que nós vamos entregar tudo isso para vocês? Eu quero que vocês entendam agora como é que vai ser essa entrega dentro do nosso programa. Primeiramente, todos vão fazer o rastreamento metabólico que eu mostrei aqui, que é aquele gráfico com uma devolutiva dos resultados. Tá? Então, eu vou explicar para vocês o que cada rastreamento metabólico de cada um de vocês está indicando para que eu possa trabalhar em cima disso aí, tá bom? Além disso, o trabalho vai ser feito todo dentro de um grupo de WhatsApp, tá? Onde vocês vão receber todos os conteúdos diariamente. Nós estamos pensando se a gente vai dar folga para vocês, uma folga pequena, sábado e domingo. Folga não dos desafios, tá? Mas do rosto da gente. Ou talvez não, viu? Estamos ainda estudando essa possibilidade. Conteúdos informativos diários, tá? Vídeo, áudio, texto. Então, o que acontece, gente? A primeira questão que a gente precisa para mudar é mudar aqui, mudar a consciência. Tá? A primeira mudança é aqui dentro. Então, se eu não trouxer conteúdos de informação e de conscientização,
eu tenho dificuldade de fazer essa mudança. Então, eu gosto de fazer a analogia do aquário sujo. Não sei se vocês já ouviram. A analogia do aquário sujo é o seguinte: o peixe que está dentro de um aquário sujo não vê que o aquário está sujo. Tá? Ele vê o aquário limpo. Porque ele está tão dentro do aquário lá que ele não vê ele sujo. Você só vai ver ele sujo quem está de fora. Isso é questão do estilo de vida também, isso é questão da tua saúde. Quando você está nesse piloto automático do seu dia a dia, com esse estilo de vida moderno que arrebenta com a nossa saúde, você nem percebe que você está nessa cilada. Isso é uma cilada da vida moderna. Você nem vê que você está nela, você já está mergulhado nela. Você só vê quando você olha de fora. Quando você olha de fora, aí você vê o aquário sujo, aí você vê o que você está fazendo um bem mais precioso que Deus deu para você, que é a tua saúde. Tá joia? Desafios da semana. Então, todas as semanas vão ter desafios que a gente vai trazer. E o desafio não é nada, meu Deus, um desafio. Não, são coisas que vão caber dentro da sua rotina, caber dentro do seu dia, tá? Para que você possa fazer isso da melhor forma possível. Ok? Análise da necessidade de suplementação individualizada. Às vezes nós vamos precisar fazer algum tipo de suplementação para dar um plus, para dar um up, para dar um aporte. Maurício. Oi. Quando você fechar e explicar como vai ser a entrega, não passe o slide, que eu quero dar uma palavrinha com o pessoal, tá bom? Tá, aí não passa esse slide ainda. Tranquilo? Beleza. Quando você fechar. Tranquilo. E aí eu queria até, antes de... Esse é o último slide mesmo. Daqui para frente vai ser contigo, tá, Diogo? Tá. Aí eu queria até mostrar para vocês o seguinte aqui, gente. Vou até parar o compartilhamento de tela aqui, porque eu vou mostrar um breve depoimentozinho de alguns integrantes, de alguns alunos que já participaram de programas que a gente desenvolveu, tá? Então, deixa eu abrir aqui um videozinho para vocês poderem visualizar. Só um minutinho, tá joia? Estou localizando aqui e já vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Por enquanto, já fiquem preparados aí, tá? Para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm. E deixa eu já deixar o vídeo aqui no fundo. Vamos lá. Vou compartilhar novamente a tela. Vamos lá. Compartilhando tela novamente. É um compilado de depoimentos, tá bom, gente? Assistam aí e vejam se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Vamos lá. Acho que está sem som, Maurício, eu acho. Então tá. Então depois eu vou entregar esse videozinho aqui, tá? De depoimentos. Eu coloco pro pessoal. Tá joia? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento para você poder... Tranquilo, depois coloca no grupo, no nosso grupo oficial, coloca esse videozinho. É um vídeo curto, 2 minutinhos, para o pessoal ver. É importante que vocês não escutem só da gente a nossa entrega. É importante que vocês escutem de quem já participou dessa reprogramação aí, qual é a visão deles sobre o trabalho, tá bom? Sim, são casos reais, né, Maurício? São casos reais, né? Casos reais. Aproveitando, Maurício, já posso começar a falar com o pessoal? É contigo. Seguinte, sou eu de novo, Diogo Lopes, quem não me conhece, que chegou um pouco depois da apresentação, personal trainer, estou morando em Portugal, sou do Brasil, e muito amigo do Maurício. E, Maurício, parabéns pela aula, parabéns pela apresentação. A minha conversa com vocês agora é o seguinte, entender e conversar com vocês sobre a oportunidade da gente estar trabalhando junto e estar cuidando de vocês. Vocês entenderam aqui, nesses 30 e poucos minutos, 40 minutos que o Maurício explicou, como funciona o geral da saúde preventiva, da saúde integrativa, onde a gente vai trabalhar sem a execução farmacológica, sem ação farmacológica, vai trabalhar de forma não farmacológica, os benefícios disso, a base da nossa saúde, o porquê que é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Inclusive, isso é muito mais barato e muito mais inteligente. Não sei se são 5, 6 vezes mais barato a gente cuidar da saúde do que esperar ficar doente para cuidar da doença. E muitas vezes, quando a gente fica doente, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá, Maurício? Muitas vezes, quando a gente fica doente, é tarde demais. A gente não tem mais tempo, dependendo da doença. O Maurício, inclusive, passou por uma situação, né, Maurício?
que aí foi uma situação que foi à parte, foi uma coisa assim que realmente, aquilo que você explicou no início da aula, situações muito que fogem do nosso controle, né? Tem vezes que a gente tem que recorrer à medicina, à farmácia, a apagar o incêndio, né? E a gente sabe como é que é quando a gente está doente, eu também, às vezes a gente fica, às vezes nosso sistema imunológico abaixa, às vezes a gente tem um leve susto ali de não saber se está 100%. E uma frase que eu vi ontem, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte: quando a gente está 100% saudável, o nosso corpo físico, mesmo que o mental e o emocional esteja derrubado, mas quando o nosso corpo físico está 100% saudável e performando razoavelmente bem, a gente tem milhares de problemas. É conta, é carro, é ganância, é isso, é meta de vida. A gente tem milhares de problemas quando a gente está com o corpo físico 100% bem. Quando a gente fica doente, a gente só tem um problema para resolver na vida. Nada, absolutamente nada mais importa. Não sei quem aqui já passou por uma situação grave de saúde. Eu já tive alguns sustos, mas nada sério, graças a Deus. Sempre tive uma saúde muito boa, graças a Deus. Mas simplesmente da gente imaginar que a gente pode ter alguma coisa séria, incurável, ou que vai debilitar a gente de forma grave, faz a gente simplesmente ter um problema só na vida. A gente esquece tudo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tudo na vida sem saúde é supérfluo. Sem saúde física, sem saúde mental, sem saúde emocional e, para quem acredita, sem saúde espiritual, todo o resto é supérfluo. Não tem importância, não tem... Pode falar, Maurício. E me desculpa te interromper, Diogo, mas eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro que você acumula durante a sua vida de trabalho duro só faz sentido se você chegar no final dela com saúde. Exato. Se você não chegar no final dela com saúde, não fez sentido nenhum você acumular essa riqueza. Nenhum. Tem que ter um equilíbrio na vida e tem um tripé muito importante, que é a ordem natural de prioridade, tá? Que é saúde, família, trabalho. Em determinados momentos da vida, é plausível que durante 6 meses, 1 ano, a gente altere essa ordem por uma fase curta, mas tem que voltar o mais rápido possível. Porque se você não tiver saúde para usufruir da vida, e se você destruir tua família, o trabalho não importa de nada. Né? Não sei quem mais concorda com isso, mas é uma frase muito, muito forte para mim. Em determinados momentos da vida, a família vai ter que entender que é a longo prazo, o trabalho virou mais importante durante um pequeno período. A sua saúde, talvez você force ela um pouquinho durante 6 meses, 1 ano, mas não pode ser a longo prazo. Isso você tem que ter um equilíbrio e tem que manter isso a longo prazo. Então, o Maurício explicou perfeitamente bem tudo que a gente tem de benefícios de tratando da saúde antes de ficar doente, todos os benefícios que a gente tem na vitalidade, na energia, na disposição, no metabolismo, ajuda a emagrecer, ajuda a ganhar músculo, ajuda inclusive para quem quer estética, a ficar mais bonito, é uma consequência só, mas ajuda também. Então a gente trabalha a base, são 45 dias trabalhando a base da tua vida, e são resultados, é até inimaginável, inexplicável tentar falar os benefícios a longo prazo na sua vida de participar de um programa desse. E eu ouso dizer, conhecendo relatos, conhecendo o conhecimento sabendo do conhecimento do Maurício, conhecendo os relatos, entendendo mais por dentro do programa, eu ouso dizer que talvez seja uma entrega única. O que ele entrega nesse programa é uma entrega única e absurdamente inexplicável. Eu nunca vi isso no mundo todo, tá? No Brasil, no mundo, eu nunca vi uma entrega parecida com relação à vitalidade, energia e disposição. Isso altera tudo na nossa vida. Então serve também para quem não tem tempo, para quem nunca treinou na vida, nunca fez exercício, nunca seguiu uma dieta. Então não tem argumento plausível. Foi o que ele até falou num dos momentos da aula, que se você acha que você não tem tempo e energia para desenvolver o programa, esse é justamente o motivo para você desenvolver. Porque se você não tem 5 minutos por dia para fazer atividade física, se você não tem 5 minutos por dia para cuidar da tua hidratação, alimentação, da tua rotina do sono, não tem o menor sentido você não ter essa organização, essa rotina. Então, pode falar. Eu digo que a pessoa está nessa situação justamente porque ela não está fazendo o que a gente vai entregar no programa. Exatamente. Porque a partir do momento que ela fizer, acabou. Exatamente. Então, não tem o tempo, a energia, a disposição, a rotina, tudo isso vai ser justamente ajustado
organizando todos os pilares da saúde, do metabolismo, da vitalidade. Então, eu tenho certeza que é uma entrega absurda, uma entrega única, e eu queria que vocês refletissem agora o quanto que vale isso, o quanto que essa transformação na vida de vocês, o quanto que isso vale, quanto que é importante para vocês estarem desenvolvendo tudo isso que foi apresentado na aula. E agora, Maurício, pode apresentar o outro slide, tá? Que eu vou conversar com o pessoal agora sobre como a gente fazer para participar do programa, dessa primeira turma do Vitality. O Maurício já entregou para muitas pessoas resultados incríveis, mas em grupo, com esse formato, é a nossa primeira turma. E aqui, não são esses valores, tá, pessoal? Um pouquinho, Diogo, esse não é o valor, isso é o quanto ele vale separadamente. Exatamente. Só para vocês entenderem, de acordo com o que o Maurício já entregou para centenas de pessoas ao longo dos 27 anos de carreira dele, presencial e online, de forma individual, nós precificamos aqui, nós entendemos o quanto que o que a gente vai entregar para vocês vale de fato. O programa Vitality, R$ 497,00, 90 euros, e a gente vai entregar alguns bônus para vocês. Personal online. O que é esse personal online, Diogo? É um mês de acompanhamento comigo, onde a gente vai montar um treino específico para a sua realidade hoje, ajustar toda a tua rotina para você conseguir treinar de forma individualizada, totalmente individualizada, online, só que uma entrega absurda desse treino, dessa consultoria online de um mês para vocês. Bônus 2, nutricionista online. A nutricionista vai pegar vocês pela mão e vai fazer um mês de acompanhamento, de treinar uma consulta completa, normal, padrão, onde vocês vão estar também ganhando de bônus dentro do nosso programa. Bônus 3, porque, claro, se não ajustar a dieta minimamente, vocês não têm o resultado que poderiam ter dentro desse programa, dessa caminhada. Bônus 3, o e-book do Maurício, Estilo de Vida, R$ 37,00, 5 euros. Também vai ser entregue de bônus para vocês dentro do programa, onde vocês vão conseguir entender de uma forma teórica também. É um e-book excepcional para vocês trabalhar o estilo de vida de vocês. O total disso, Diogo, R$ 728,00 ou 145 euros. Isso é o que a gente precificou de acordo com o que o Maurício vende, do que eu vendo, do que a nutricionista vende, do que o Maurício vende de forma presencial e online. A gente precificou isso de uma forma muito honesta e muito justa. Maurício, pode passar o slide, por favor. Só que vocês não vão investir isso nesse momento. Qual é a nossa missão agora, pessoal? A minha e do Maurício. É transformar o máximo de vidas que a gente puder. O mais rápido que a gente puder. É disseminar saúde integrativa, performance e vitalidade. O máximo que a gente puder. Então, a gente colocou realmente uma condição com mais de 70% de desconto para primeiro lote, para quem quiser iniciar agora com a gente nessa turma e está caminhando com a gente de mão dada. Eu, Maurício, principalmente o Maurício, a gente vai pegar na mão de vocês e vai caminhar junto. A gente não vai fazer por vocês, isso a gente não pode fazer, mas a gente vai fazer junto, a gente vai pegar na mão e vai entregar tudo o que vocês precisam para caminhar em 45 dias, estar com uma vida transformada, estar com mais vitalidade, performance, emagrecer, melhorar metabolismo, isso para o resto da vida de vocês entenderem na teoria e na prática como fazer isso, tá? Então, o nosso valor hoje, para primeiro lote, que a gente vai liberar para vocês até domingo, Brasil, R$ 197,00, ou em 3 vezes de 71, o link do cartão do crédito, e Portugal, 30 euros, também pode ser feito pelo cartão de crédito, mas aqui a gente vai fazer por MBWay, tá? Pelo link também, vai se quiser dividir, vai ter um juros ali mínimo da taxa do sistema, da maquininha, mas é esse o primeiro lote para vocês, que vai estar liberado até domingo, 0 hora. Pode falar, Maurício. Tá? Só um parênteses. Até domingo ou até esgotar as vagas. Ou até esgotar as vagas, exatamente. Tem essas duas condições. Porque se tiver muita demanda, a gente fecha o primeiro lote e abre o segundo. Então, quanto antes você tomar essa decisão, mais garantia você vai ter de conseguir essa entrega. Exatamente. E, sinceramente, gente, essa entrega é absurda, porque se a sua saúde
Estamos falando de 45 dias, tá? Se a sua saúde não vale R$ 4, R$ 5 de investimento por dia, ou menos de €1 por dia, eu nem continuo a frase. Sim, é isso. É isso, é o preço versus valor, é o que a gente está entregando para a gente atingir o máximo de pessoas possível. E foi o que o Maurício falou. A gente tem vagas limitadas e, no máximo, até domingo. O que acontecer primeiro? A gente vai alterar para o segundo lote, tá? Porque a gente sabe do valor que tem, a gente sabe do que a gente está entregando. Então, é muito importante que vocês tomem essa decisão e transformem a vida de vocês agora. Se ao longo da vida vocês tiveram dificuldade de aumentar a vitalidade, melhorar a saúde, ou estão passando por uma fase de doença, ter que cuidar da doença, já tomaram muitos remédios ao longo da vida, não sabem como melhorar a saúde, não entenderam ainda como fazer isso na prática, esse é o momento de vocês, de transformar a vitalidade, a saúde, a performance humana de vocês. Então, é isso, a gente vai liberar no grupo depois, vai colocar lá quais são as formas de pagamento no nosso grupo oficial. Se tem alguém aqui que não faz parte do grupo ainda, pede, chama a gente no privado para pedir o link do nosso grupo para entrar. E outra coisa também, quem quiser divulgar, quem quiser convidar pessoas que ama, que gosta, que quer que estejam com vocês dentro dessa caminhada, esse é o momento. Compartilha a aula vai estar gravada, compartilha a aula, compartilha o link do grupo, explica como é que funciona e passa o nosso contato se precisar. Vocês estão à vontade para passar o meu contato para quem quiser saber mais do programa, tá? Pode passar o contato para tirar dúvida. E agora, Maurício, a gente vai abrir, não é isso? Vai abrir para perguntas, para questionamentos. Vou fazer umas reflexões aqui finais, sim, né? Pode fazer. E aí, a hora que você achar que deve abrir para tirar dúvida, se tiver dúvida, para tirar agora ao vivo, quem tiver à vontade para conversar com a gente, pode conversar também. Vou abrir aqui. Estão visualizando, né, a tela? Sim. Gente, reflitam, tá? Tem escolhas que a gente faz que mudam o seu dia. Às vezes, um jantar com as pessoas que você gosta muda seu dia. E por esse valor que eu estou falando aqui. E tem escolhas que mudam a sua vida. Faça a escolha certa, tá? Escolha o que vai mudar a sua vida, não só o seu dia. Ou você cuida da tua saúde, ou você cuida da doença. Não existe terceira opção. Quando você abre a mão de cuidar da sua saúde, você está escolhendo cuidar da sua doença. E antes de curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a abandonar os hábitos que o fizeram adoecer. E é justamente essa reprogramação de hábitos que nós vamos fazer de mãos dadas com vocês. Vou abrir, primeiramente eu quero agradecer a todos pela presença, desejar que todos tenham um final de semana feliz. E estamos, a partir desse momento, abertos para dúvidas que vocês possam querer trazer para a gente, ou não só dúvidas, relatos aí, enfim, que vocês quiserem colocar aí para a gente. Pessoas que já passaram aí pelos meus atendimentos, que já participaram de programas meus, quiserem relatar alguma coisa, agora é com vocês, gente. Estamos abertos.